Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. No texto que nós lemos, Israel estava no ápice do seu reino, no ápice da sua glória. O magnífico templo de Salomão acabara de ser dedicado, podemos dizer inaugurado. Era um templo magnífico, sem igual, revestido em ouro. Era dito que por muito longe podia enxergar, antes de enxergar o templo, se enxergava o brilho que ele reduzia à luz do sol. Aquele templo foi destruído séculos mais tarde. Um segundo templo foi erguido, mas aqueles que tinham conhecido o primeiro templo choraram quando viram o segundo templo, porque diziam: isso não chega aos pés daquele glorioso, magnífico templo primeiro que Salomão construiu. O rei Davi, o pai de Salomão, se ofereceu a construir um templo. Até então não havia templo na terra, era um tabernáculo, uma tenda, uma cabana muito elaborada, que era desmanchada e montada e era usada quando o povo interinava pelo deserto, mas nunca houve um templo. E o rei Davi falou: como que eu posso habitar numa casa? E se o meu Deus habita em tendas? E Deus falou: eu não estou reclamando, não estou pedindo, mas você, Davi, você não vai construir o meu templo, mas o teu filho vai, o teu sucessor vai. E Davi, então, toda a sua vida passou a acumular ouro e prata e bronze e riquezas para que o seu filho tivesse tudo disponível para a construção. E mesmo assim, quando Salomão começou a construir, ele fez um apelo a Israel e falou: quem quiser doar livremente para esse templo, pode doar. Então já tinha as riquezas que Davi deixou, tinha as riquezas do reino de Israel, tinha as riquezas que o povo doou. Gente, era um templo absolutamente magnífico. E ele acabava de ser dedicado. Tanto que a gente leu aqui no versículo 15, e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Que noite? A noite depois da dedicação do templo. Se você ler os versículos anteriores do capítulo 7, você vai ver toda a dedicação que houve, a oração que houve, o júbilo que houve, os sacrifícios que houveram. Mas aqui Israel estava no ápice, no topo da glória, do resplendor do reino, da prosperidade, do poder, de influência. Foi nessa época que a rainha de Sabá, da Etiópia, lá no sul, subiu da África e visitou. Ela era uma rainha de um reino glorioso. Quando ela viu aquilo e viu, ela falou: rei Davi, me contaram da grandeza e do esplendor do seu reino, mas agora que eu estou aqui, que eu estou vendo, não me contaram nem a metade. Isso aqui é magnífico. Ela ficou impressionada. Uma grande rainha de um grande e glorioso reino falou lá e ficou de queixo caído. Essa era a situação da nação e do reino de Israel. E naquela noite, como nós vimos, Deus apareceu a Salomão e o alertou, o avisou. E preventivamente já disse para ele o que deveria acontecer caso o aviso não fosse ouvido, não fosse aplicado. Deus avisou que a terra poderia ser afligida, que a terra poderia vir a ficar doente. Versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Eu quero que você note bem que aqui é Deus quem fecha o céu, é Deus que ordena os gafanhotos e é Deus que envia a peste. Não era coincidência, se por acaso não chover. Não. Deus falou: se eu fechar os céus. Não é por acaso, não é um fenômeno climático, é se eu fechar o céu. Não é aquecimento global, é se eu fechar o céu. Se eu mandar o gafanhoto. Não é se tiver uma safra ruim. Se eu mandar, eu vou enviar gafanhotos. Para quê? Para comer toda
aquela colheita. Se eu enviar a peste, não é um vírus chinês, não é uma pandemia, não, eu vou enviar a peste. Deus falou, eu vou fazer isso. Mas ele colocou um condicional. Olha o versículo 13. Se eu fechar os céus. Esse se estende a ou se ordenar os gafanhotos, ou se enviar a peste. Note que para cada coisa Deus falou se. Se traz um condicional. Tem duas coisas, ou isso ou aquilo. Se não isso, então aquilo. E esse condicional era basicamente julgamento de Deus sobre o povo de Israel. Note, aqui nessa época não tinha julgamento nenhum. Não tinha gafanhoto, não tinha peste, não tinha fome, tinha chuva. Estava tudo legal. Tudo próspero, tudo indo bem. Os inimigos subjugados. Salomão, quando subiu ao trono, o rei Davi já tinha subjugado todos os inimigos ao redor deles. Eles estavam em paz, estavam dominantes, estavam prósperos, tudo estava beleza. Mas Deus aqui faz uma vez. Ele falou, se eu precisar fechar os céus, mandar gafanhoto e mandar peste. Se, no versículo 14, perdão, versículo 13, se eu fechar os céus, ordenar o gafanhoto e vir a peste, ali fala, entre o meu povo. Deus falou que vai fazer isso a quem? Ao povo dele. Por que Deus faria essas coisas ao seu povo? Por que Deus enviaria o gafanhoto para consumir a colheita? Por que enviaria peste no meio do povo dele? Por que ele fecharia os céus para o povo dele? Por que isso? Porque julgamento começa na casa de Deus. Deus não julga o mundo porque o mundo já está julgado. O mundo já está condenado. O mundo já teve sentença passada sobre eles. Deus julga sim o seu povo. Tanto em relação às igrejas locais, não estou falando de denominação, não estou falando de associação, igrejas locais, individuais. No versículo 14, Deus fala, sararei a sua terra. Sararei. Quem vai sarar? Deus vai sarar. Então veja, é Deus que vai enviar o gafanhoto, é Deus que vai enviar a peste, é Deus que vai fechar os céus, e é o mesmo Deus que vai sarar. É o mesmo Deus que vai curar. É o mesmo Deus que vai restituir. É o mesmo Deus. E aqui o povo de Deus estava muito bem, mas Deus está aqui avisando sobre uma doença, uma necessidade de ser sarado. Essa doença será resultado daquilo que nós vemos no versículo 14. O versículo 14 nós lemos, se o meu povo, mais uma vez, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, agora veja só, se converter dos seus o quê? Maus caminhos. Por que Deus ia fechar os céus? Por que Deus ia enviar o gafanhoto? Por que Deus ia enviar a peste? Devido aos maus caminhos do mundo, não, do povo de Deus. Deus enviaria julgamento devido ao seu povo, devido ao povo de Deus. Repito, Deus não julga o mundo já está julgado. O mundo já está sob condenação. É o povo dele. Aqui, no contexto do Velho Testamento, era o povo de Israel. No contexto do Novo Testamento, não é mais Israel. Israel ainda é o povo de Deus, mas está escatologicamente, profeticamente, espiritualmente, o povo de Israel está colocado de lado. Só vai voltar em cena quando o que hoje é o povo de Deus, as igrejas. E por que Israel foi tirada? E por que Israel vai se voltar, mais uma vez, ao centro do palco do plano de Deus? Quando Jesus voltar nos ares, a trombeta soar, seremos chamados e arrebatados e levados, e naquele instante não haverá um único crente na face da terra. Todo o povo de Deus será levado aos ares, para estar com Jesus para sempre. E quem vai fazer a vontade de Deus? Volta o povo de Israel. Em Apocalipse fala que o mundo será evangelizado por 144
40 e quantos? 4.000 judeus. 12.000 de cada uma das 12 tribos. O povo judeu vai voltar em cena, porque quem está em cena hoje somos nós. Nós somos os protagonizadores, nós somos os atores principais, nós somos os agentes de Deus na terra. No arrebatamento, vai embora todo mundo e Deus vai voltar mais uma vez. Mas aqui, no contexto que nós lemos em Crônicas, o povo de Deus era Israel. Hoje, o povo de Deus são as igrejas, são os crentes. Deus não julga o mundo, Deus julga nós, de acordo com os nossos maus caminhos. Tenha muito cuidado quando você clama por justiça. É melhor clamar por misericórdia e graça. Porque pela justiça de Deus, nua e crua e bruta, não tinha um vivo aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas a verdade é que o enviar de Deus e fechar os céus, enviar os gafanhotos e enviar as pestes, seriam devidos aos maus caminhos do povo de Deus. Não eram os cananeus, não eram os amoreus, não eram os babilônios, não era esse povo ao redor deles, não. Era o povo de Deus. Certamente que os povos ao redor iam sofrer com os gafanhotos, com a falta de chuva, iam sofrer com a praga, claro, mas não era culpa deles. Era culpa do povo de Deus. Esta é a nossa responsabilidade. De preservar esse mundo. Por isso que Jesus nos chamou de quê? Sal. O que o sal faz? Preserva. Quem gosta aqui de carne seca? Se você não gosta de carne seca, você tem que se arrepender dos seus pecados e se ajeitar com Deus, tá? Gente, carne seca é o quê? É carne salgada. Você salga a carne e bota ela onde? Alguém me diga, aonde? No sol. Aonde? Na luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Nós que preservamos as bênçãos que o mundo desfruta é devido ao povo de Deus que está preservando a terra. E quando vem o julgamento de Deus, é porque o sal não está salgando e a luz não está brilhando. Salgar e brilhar cabe a quem? A nós. Nós aqui, tudinho. E igrejas ao redor desse estado, deste país, deste mundo. Quais eram esses maus caminhos que trouxeram essa doença para a terra? E o que seria necessário para reverter, para curar, para sarar essa terra? Olha comigo, vamos ver ponto a ponto no versículo 14. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo se humilhar. Se o meu povo se humilhar. Deixa eu perguntar para você aqui uma coisa. Você se humilha perante Deus? Note que fala aqui, se humilhar. Não é o se do condicional. Aqui é o se. É auto a si mesmo. Não é eu humilhar você, é você humilhar você e eu humilhar a mim. Se humilhar. Nós devemos nos humilhar. O que é o oposto de humilhar? O oposto de humildade é orgulho. Quando o povo de Deus se torna orgulhoso, e o mais fascinante, impressionante, se torna orgulhoso perante Deus. Deus está dizendo, se o meu povo se humilhar, ele fala, se humilhar, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face. Diga uma coisa, se humilha perante quem? A mesma pessoa quem você ora. A mesma pessoa quem você busca a face. Busca a face de quem? De Deus. Ora quem? Deus. Se humilhar perante quem? Deus. Quantas vezes o povo de Deus, em vez de se humilhar, se levanta, se rebela orgulhosamente contra Deus? Tipo, Deus, eu não gosto disso. Quero saber não. Deus está dizendo, mas não quero saber não, Deus. Sabe o que é isso? Não é se humilhar.
É se levantar contra Deus. É você dizer não para a palavra de Deus. É você querer mudar, deturpar, adaptar. A palavra de Deus não tem o que mudar, deturpar ou adaptar. Ela é eterna. O que era para ontem, é para amanhã, é para hoje. Ah, mas estamos no século XX. Não interessa no século 30. Se está escrito, está escrito. Ah, mas mudou. Deus não mudou. Sua palavra. A Bíblia fala que Deus não muda e sua palavra não muda, é eterna. Acabou. Acabou. Nós podemos modernizar, claro. Mas não no que está escrito aqui. Vou dar um exemplo. Naquela época, o povo se reunia numa tenda feita de couro de animais, no meio do deserto. Era escuro, eu imagino, usava-se incenso muito. Por quê? Você imagina uma tenda de couro no deserto, no calor. Imagine o calor lá dentro. Nós podemos usar ar-condicionado. Eu não lembro Moisés tendo um sistema de som para esgoelar. Não, eu posso poupar minha voz, eu posso falar aqui e o som amplifica. Moisés não tinha isso. Nisso pode modernizar. No templo e nas grandes igrejas da Europa, sabe o que não tinha? Assentos. Era todo mundo de pé. E os cultos demoravam, viu? Estão reclamando? Não tinha gelágua. Eu não sei se tinha banheiro. Estão reclamando? Estão achando bom? Pois é. Gente, não há nada errado em modernizar, mas não modernizar as doutrinas e a palavra, isso não se mexe. Isso não se mexe. A igreja primitiva se reunia em catatumbas, na floresta, no bosque, nos campos. Ok, temos um lugar, beleza, ótimo, pode modernizar. Mas não mudar a palavra e os princípios e as doutrinas de Deus. Isso não se mexe, isso não adapta, isso não atualiza. Isso fica do jeito que está. Por quê? Porque é eterno, é divino, é santo. E você não muda isso. E não se mexe com isso. No dicionário, humilhar significa se submeter, se sujeitar. A palavra humilhar, em hebraico é interessante, a palavra caná. A palavra caná, ela literalmente significa dobrar o joelho. Literalmente, é você dobrar o joelho. É você se submeter. É você se humilhar, você dobrar o joelho e falar, Deus, você que manda. Se você falou, está falado. Se é assim, é assim. Se não é, não é. É você dobrar o joelho e se submeter a Deus. Aqui o povo não estava fazendo isso. Quando o judeu lia isso em hebraico, se o meu povo dobrar o joelho, foi traduzido como humilhar-se, porque é o sentido também. Mas literalmente quer dizer dobrar o joelho. Como é que nós estamos em nos submeter, em colocar a palavra de Deus acima dos nossos desejos, acima das nossas opiniões, acima dos nossos gostos e vontade, acima dos nossos planos? Isso é se submeter. E muitas vezes o povo de Deus não está se submetendo, não está se ajoelhando, se humilhando. O povo de Deus está fazendo o que ele quer. E outra coisa, quando eu falo povo de Deus, para de pensar no coletivo. Pastor, esse povo de Deus é fogo. Pense em você, em mim, em eu, você, nós. É muito fácil falar, porque o povo de Deus é brincadeira, né? O povo de Deus. Gente, você é o povo de Deus. O coletivo é feito pelo indivíduo. Então, vamos parar de apontar para o povo de Deus e vamos apontar para nós mesmos. Se é que você faz parte, que você compõe o povo de Deus. Se você de fato se chama pelo seu nome. Se humilhe, dobre o joelho, coloque Deus, sua palavra, suas vontades acima de qualquer outra coisa. Se fizermos isso, nós estamos nos exaltando acima dele. Se não nos humilharmos a ele, nos dobramos o joelho a ele, estamos nos colocando acima dele. E isso traz julgamento na terra. E isso nunca acaba bem. Orgulho nunca termina bem. Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Quer ouvir uma coisa irônica? Muito crente fala, não, pastor, eu não posso me submeter a Deus, eu preciso me exaltar, eu preciso subir, eu preciso ganhar, eu preciso progredir, eu preciso... Quer progredir? Se humilhe perante Deus, que Ele te exalta. E aquilo que Deus exalta, ninguém rebaixa. Tem gente que passa a vida inteira tentando se exaltar e nunca sai do chão. Por quê? Porque na sua busca de se exaltar, estão contrariando Deus, se orgulhando, se exaltando contra Deus. E o que acontece? Tiago 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Deus faz com os soberbos? O que Deus faz com os orgulhosos? O que Deus faz com quem não se humilha perante Ele? Deus resiste. Deus resiste. Você quer subir e faz assim, ó. Humilhe-se. Dobre o joelho. Se o meu povo se humilhar, humilhe-se. Não, então Deus vai o quê? Vai resistir. Deus vai mandar fechar o céu. Deus vai mandar gafanhoto. Deus vai mandar peste. O que é isso? É Deus resistindo. Por quê? Não estão se humilhando. Deus resiste. Você está lutando contra Deus. Adivinha quem vai ganhar? Quem você acha vai ganhar essa briga? Se o meu povo se humilhar. O segredo, a chave para uma vida abençoada é justamente isso. Se humilhar perante Deus, colocar Deus, sua palavra, sua vontade em primeiro lugar. Isso é a chave de uma vida abençoada. Ou você vai peitar Deus, confrontar Deus, enfrentar Deus, ofender Deus. Deus faz assim, ó. Manda os gafanhotos, fecha o céu e manda umas pestes para lá. Vamos ver quem... Vamos ver qual é o seu resultado. Até quando eles vão aguentar? Com o povo de Israel isso acontecia. Até que quando eles estavam lá no fundo do poço, eles voltavam clamando a Deus e Deus tinha misericórdia e falava, ok, abre a chuva, chama os gafanhotos, cancela a peste. Aí você pensa, aprenderam. 1 ou 2 gerações depois, repetia-se a mesma coisa. Impressionante. Mas é verdade. Se o meu povo se humilhar, próximo ponto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar. Como vai a sua vida de oração? Você tem uma vida de oração? Você fala com Deus? Você comunga com Deus? Lá em Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual é o nosso dever? Orar. Quando? Sempre. E nunca desfalecer. Ah, pastor, eu costumava orar antigamente, mas desfaleceu? É, pastor, eu cansei, eu desfaleci. Pois é, Jesus falou que você nunca deve desfalecer. Você deve orar sempre. Sabe o que é sempre? É o oposto de nunca. Tem muito crente que não é que não ora sempre ou ora pouco, não ora nunca. Não deve ser assim. O nosso dever é orar, orar sempre e nunca desfalecer. Em outras palavras, é condenável, é digno de julgamento não orar. É não cumprimento do nosso dever. É o nosso dever. Se você é crente, se é salvo, você se chama pelo nome de Deus, o seu dever é orar. Quando? Sempre. Em tudo. Tá boa a coisa? Louvado seja Deus. Tá ruim? Louvado seja Deus do mesmo jeito. E aproveita e fala, Deus, a coisa está difícil. Mande graça, mande alívio, mande solução. É orar quando chove, quando faz chuva, na bonança, na fartura, quando falta tudo. Na fartura, quando falta, e na fartura, quando sobra. Orar sempre. Sabe o que esse povo aqui dessa época estava fazendo? Eles simplesmente estavam orando nunca. Não estavam orando mais, não estavam falando com Deus. Não estavam comungando com Deus.
E um dos motivos que Deus fez isso com o seu povo é porque não estavam se humilhando e não estavam orando. Como é que sabemos disso? Porque Deus fala, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, eles não estão orando. Mas se ele orar e se humilhar, seguindo a sequência, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Só relembrando, buscar a face de quem? De Deus. Orar a quem? A Deus. Humilhar perante quem? Deus. O que seria então buscar a face de Deus? A oração é a gente falar com Deus. Buscar a face de Deus é o oposto, é a gente ouvir de Deus. Oração, a palavra oração quer dizer falar, é oratória, é oração. Então, oração nós falamos com Deus. Mas enquanto oramos, nós devemos também, inclusive, buscar a face de Deus na oração. Sabe que Deus fala aos nossos corações quando nós estamos orando? Então, quem não ora também não ouve de Deus. Deus não traz os sentimentos, ideias e direcionamento. Por quê? Porque não ora. Mas esse buscar a face de Deus vai além disso. Buscar a face de Deus é você buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus. É você ler a sua palavra, é você ouvir a sua palavra, é você ouvir pregação boa. E eu sempre enfatizo nisso, gente. Nem toda pregação é pregação boa. Entenda. Entenda. Nem toda pregação vale a pena o tempo que você dá para ouvir aquela pregação. Mas é você buscar a vontade de Deus, buscar a mente de Deus, buscar o propósito de Deus, o que agrada a Deus, o que Deus deseja. Inclui, mas não é limitado a, por exemplo, estar nos cultos. Formar o corpo. É estar no culto de corpo, alma e espírito. Quando a igreja se reúne, é que a igreja vira igreja. Às 15h, hoje às 15h, isso aqui não era uma igreja. Isso aqui eram 4 paredes, um teto e um bocado de coisa dentro. Pronto. Mas não era igreja. Igreja é quando começou a reunião, quando juntou o povo de Deus. Se formou o corpo. E sabe quem prometeu estar aqui sempre? Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei no meio deles. Buscar a face de Deus é você estar aqui quando a igreja se reúne. Pastor, a Bíblia fala quantas vezes a igreja deve se reunir? A Bíblia não fala. Se a igreja decidir reunir todo dia, beleza. Uma vez por mês, também pode. Eu acho meio ridículo, acho meio pouco, mas a Bíblia não fala. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por dia. Não fala, não menciona. Mas é o nosso dever estarmos aqui quando a igreja está reunida. Porque quem vai estar aqui? Deus. Deus vai estar aqui. Cristo vai estar aqui. Como Ele está aqui agora. Ler a sua Bíblia é buscar a face de Deus. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Todo domingo que o senhor lê aí, eu acompanho aqui. Ó. Todo domingo, sem falta. Eu estou aqui, você lê aí, eu leio aqui. Eu estou lendo a Bíblia. Eu tenho uma coisa a dizer para você, se esse é o seu caso. Tenha vergonha. Tenha vergonha. A nossa geração, gerações dos últimos 100 anos talvez, tem o privilégio de poder ter uma Bíblia. Houve época na história do mundo onde era um crime, e tem lugar no mundo hoje onde é um crime. É um crime você ter uma Bíblia. É um crime. Anos atrás, antes de entrar no ministério, eu viajei para a Arábia Saudita, a negócios. Proibido entrar com uma Bíblia. Se pegarem você com uma Bíblia, você no mínimo é expulso do país, e dependendo do caso, você vai ser preso. Por quê? Por estar em posse de uma Bíblia. Nós aqui temos em casa, muitas vezes, Bíblias e mais Bíblias, e lá ela fica, catando poeira. Costumo brincar, né? Quando você vai abrir, chega e faz... Tão enferrujado que está. Vai passar um óleozinho,
Aquela monte de poeira sai de dentro. Por quê? Porque ninguém mexe. Ou senão ela está lá aberta, né? Está lá aberta na sala, no quarto, aberta lá, achando que de alguma forma vai emanar espiritualidade, porque a Bíblia está lá aberta. Cheia de poeira, mas está aberta lá. Gente, a Bíblia aqui é para ser lida, entendida e obedecida. Isso é buscar a face de Deus. Não vem me dizer que eu busco a face de Deus, mas eu não vou para o culto. Eu vou de vez em quando. Eu não leio a Bíblia. Eu não estou interessado em o que Deus tem a dizer para mim. Você não está buscando a face de Deus. Você está trazendo julgamento para a sua vida e para a vida daqueles ao seu redor. O oposto de buscar a face de Deus é se esconder da face de Deus. Sabe quem se escondeu? As primeiras pessoas que se esconderam da face de Deus? Lá em Gênesis, Adão e Eva fizeram o quê? Se esconderam da... Por quê? Pecado. Quem se esconde da face de Deus, quem não busca a face de Deus, tem um motivo, é o pecado. Não, é porque, não tem porquê, é pecado. É pecado. Você pode camuflar, colocar cosmético, botar perfume, enfeitar o quanto você quiser, mas no final das contas, é pecado. Pecado nos afasta da presença de Deus. Pecado nos afasta de buscar a face de Deus. Pecado nos mantém longe de ler a Bíblia, longe de orar, longe de se humilhar, longe de querer o que Deus quer para nós e nos leva a ser orgulhosos e donos da nossa vida. O que é isso? É o pecado que faz isso. Mas isso é o oposto de buscar a face de Deus. Então, essas pessoas aqui que estavam arriscando trazer julgamento, fechar os céus, gafanhotos e pestes, porque eles não estavam se humilhando, não estavam orando, não estavam buscando a face de Deus. E quando isso acontece, Deus fala, solta os gafanhotos, manda a peste e fecha o céu. Por causa do meu povo, está me fazendo fazer isso. Você busca a face de Deus? Muito crente não busca, tem medo de buscar a face de Deus, porque quando olharem para a face de Deus, ela não terá um sorriso no rosto. Não terá um sorriso no rosto. Deus vai estar bravo, decepcionado. Eu vou nada. É igual a criança. A criança quando apronta, Júnior, desculpa aí, Júnior. Júnior, vem aqui. Aí o Júnior se esquiva, quando chega lá sim, maninha, pois não. Não quer ver a face da mãe. Por quê? Porque sabe o que fez. Igual Adão e Eva. Eles sabiam o que tinham feito. Quando chegou na hora, na viração do dia, que se encontravam com o Senhor Deus, eles, se mandaram entre as árvores. Na sequência, capítulo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Todo aquele que se humilha, que ora, que busca a face de Deus, saberá o que é preciso fazer. Todo mundo que se humilha, ora e busca, ele vai saber o que Deus quer. Deus vai mostrar a direção, Deus vai mostrar o que é para ser consertado, Deus vai dizer, vai mostrar como corrigir os seus caminhos. Porém, há uma imensa diferença entre saber e fazer. Quem se humilha, ora e busca, vai saber, mas precisa agora fazer. Fazer o quê, pastor? Se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvi muitos anos atrás um pastor falar assim, o problema não é que nós não sabemos o que devemos fazer, é que nós não estamos fazendo o que nós sabemos que devemos fazer. É justamente isso. De pouco adianta você saber o que Deus quer para a sua vida se você não vai fazer. De pouco adianta você conhecer a palavra de Deus se você vai ignorá-la. De pouco adianta você orar e pedir a Deus, Deus mostra e você fala, quero não.
Do que adiantou? Nada. Tiago falou, fé sem obras é morta, é justamente isso. Você tem fé? Tem. Não, me mostra a tua fé para as tuas obras. Se a sua fé não tem obras, ela é morta, ela não serve para nada. Se você sabe, mas não faz, do que adiantou saber? Nada. Há uma modinha no meio do povo de Deus que vai mais ou menos assim. Se eu reconhecer o meu erro, se eu sei admitir que eu fiz algo de errado, se eu não esconder que eu cometi o erro, então está tudo bem. É só eu reconhecer o erro. Não é. Quem encobre a sua transgressão, nunca o quê? Prosperará. Mas o que a confessa, encontrará misericórdia. Pastor, você esqueceu uma parte. Eu sei que eu esqueci uma parte. Mas o que as confessa e deixa. Eu errei, foi ruim, foi mal. E nada. Eu vou continuar errando, fazendo mal. Mas tudo bem, pastor, eu reconheço o meu erro. Gente, não é reconhecer o seu erro. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou chamar ninguém, mas suponhamos que eu chamasse aqui o Micael. Micael, eu não vou chamar você, porque eu sou um cara bacana, eu não quero fazer isso com você. Eu chamo o Micael aqui, eu pego um cascudo e fico assim na cabeça dele, ó. Ai, pastor, tá doendo. Eu sei. Eu estou errando. Eu não deveria estar fazendo isso com você. Eu estou sendo cruel. Eu estou sendo... Sim, eu reconheço o meu erro. Tudo bem, Micael, eu reconheço o meu erro, tá bom. E o Micael lá. Do que adianta reconhecer o erro se nós não vamos nos converter dos nossos caminhos? Isso é passível de julgamento. E é por isso, por esta causa, que Deus mandou fechar o céu, mandou o gafanhoto, mandou a peste. E Deus disse, mas se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. O que quer dizer que se não mudar os caminhos, eu não vou sarar coisa nenhuma. Vai ficar o céu fechado, os gafanhotos soltos e a peste correndo no meio do povo. Esse é o trato, Salomão. Gostei do templo, magnífico, beleza. Voltando aqui para o texto, ele começa, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Ele falou, Salomão, eu escolhi esse templo que você fez, tá bacana, tá joia, eu escolhi, eu vou usá-lo como casa de sacrifício. Parabéns, povo de Israel, parabéns, Salomão, mas se eu enviar a peste, os gafanhotos e fechar o céu, é porque vocês não estão se humilhando, vocês não estão orando, vocês não estão buscando minha face, vocês não estão se convertendo dos seus maus caminhos. Mas se você voltar a orar, voltar a se humilhar, voltar a buscar minha face e se converter dos seus caminhos, eu vou sarar a terra. A chave está na mão de quem? Do povo de Deus. Do povo de Deus. Está na nossa mão. Na minha mão, na sua mão. Coletivamente, mas principalmente individualmente. Individualmente. É preciso saber e reconhecer o erro. Mas mais e tão importante é se converter dele. Não fiquemos protelando, deixando para mais tarde, um dia, quando der vontade, quando as condições estiverem melhor. Não faça essa bobagem. Quem vai trazer as condições melhores é Deus. Aí você faz desculpe o termo, a burrice, que eu não tenho outro nome para isso, é burrice. Você vai esperar condições melhores para agradar aquele que vai fazer as suas condições melhores. Pense um pouquinho.
Deixa isso girar na sua mente um pouquinho. Como que você vai esperar tempos melhores, condições melhores, se aquele que vai lhe trazer condições melhores, você está desagradando, e este mesmo Deus diz, se você não se humilhar, orar, buscar minha face, converter os seus maus caminhos, eu vou mandar o gafanhoto, a peste, e vou fechar o céu. Pois é, para você ver como o pecado cega e emburrece. O pecado cega, emburrece, escraviza. Muito cuidado. Não é à toa que fala que o salário do pecado é a morte. Tudo que o pecado influi morre. Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, em termos de saúde, relacionamentos, amizades, carreiras, tudo que você imaginar. Tudo. Nada dá certo com o pecado. Pelo contrário. Resumindo. Para sarar a terra, para preservar a terra, é uma simples questão numérica. É um balanço. Quando não houverem suficientes números de crentes que estão colocando Deus em primeiro lugar, número suficiente de crentes que estão orando, suplicando a Deus, número suficiente de crentes que estão buscando a face e a vontade de Deus, suficiente número de crentes que estão reconhecendo, endireitando os seus erros, a terra ficará doente e precisará de cura. Quem adoeceu a terra? Deus. Por quê? Por causa do povo de Deus. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando? Humilhar, orar, buscar a sua face, converter dos seus maus caminhos. Quando isso acontecer, Deus fala que Ele vai ouvir, vai perdoar e vai sarar. Questão de números. É como na cozinha. Irmãs e irmãos culinários. Se você pega um pedaço de carne, peixe, frango, que seja, cru, e deixa lá, ele apodrece rapidinho. Mas se você temperar com sal, ele vai durar mais tempo. Se você botar uma pitadinha de sal por 1 quilo de carne, não vai preservar muito tempo. É uma questão de números. Questão de quanto sal e quanta luz está brilhando. Versículo 15, para terminar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. É interessante que Deus fala, agora. Agora o quê? Agora Deus fez o aviso. Agora eu vou ficar atento. Vai ficar atento estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Atentos os meus ouvidos, a oração deixa lugar. Atentos os ouvidos, Deus está tentando com o ouvido, é fácil entender as orações, tudo bem. Mas olha como é curioso. Agora estarão abertos os meus olhos. Bom, atento o ouvido, tudo bem, para ouvir a oração. Mas por que vai estar aberto os olhos de Deus? É que Deus está dizendo, eu vou ficar de olho. Eu estarei atento, olhando. Ao quê? Estão se humilhando? Estão orando? Estão buscando minha face? Estão se convertendo dos seus maus caminhos? Deus estará com seus olhos abertos. Deus estará e está de olho no seu povo coletivamente e individualmente, para saber se estamos cumprindo o nosso dever. E quando não, Ele não vai sarar a terra. Não vai ouvir a oração. Vão ficar os gafanhotos, vai ficar a seca, vai ficar a peste. Por quê? Porque Deus está olhando e não está vendo o sal salgar ou a luz brilhar. E a terra fica sem ser sarada. Essa responsabilidade é de cada um. E
cada um de nós pode, deve, precisa fazer a diferença para que Deus de fato sare a nossa terra.